história interessante de um velho fazendeiro que levou o seu neto para acampar pela primeira vez. O seu neto era uma das pessoas mais inteligentes que existiam, tinha 5 faculdades. Eles armaram a tenda e, como estavam muito cansados, caíram num sono pesado. Acordaram no meio da noite e o velho fazendeiro perguntou ao neto: olhe para cima, o que você vê? E o neto disse: eu vejo milhares de estrelas. Eu sei, disse o avô, mas o que isso lhe diz? Bem, astronomicamente me dizem que existem bilhões de galáxias sobre nós. Meteorologicamente, que amanhã fará um lindo dia. E teologicamente, que Deus é um grande criador. E você, vovô, o que as estrelas lhe dizem? O velho fazendeiro balançou a cabeça. Se estamos vendo as estrelas, isso me diz que alguém roubou a nossa barraca. É interessante. Discernimento. Às vezes o que um enxerga não é o que o outro enxerga. Às vezes o que um vê é diferente do que o outro vê. Mas eu fico pensando que nós sempre temos que orar e pedir a Deus discernimento, né? Às vezes há coisas que estão diante dos nossos olhos e a gente não percebe. E apenas Deus, principalmente num período como esse, dessa história, né? Nesse momento da história do mundo, para nos dar capacidade para enxergarmos, né, a diferença entre o erro e o certo, entre a verdade e a mentira, e acima de tudo, caminharmos seguros, né, no caminho de Deus, segurando em sua mão. Mas vamos à palavra. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, verso 1. Ao abrir a sua Bíblia, vamos então fazer uma oração. Jeremias, capítulo 1, verso 1. A Bíblia nos diz o seguinte. Abriu a Bíblia? Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos, nesse momento, abrir a Tua palavra. Nos oriente, nos guie, nos dê um coração aberto, uma mente isenta de qualquer preconceito, de qualquer ideia preconcebida, mas, acima de tudo, Pai, a disposição de ouvirmos a Tua voz e de aceitarmos a Tua vontade para a nossa existência. Toma-nos em Teus braços, vem e transforma a vida de muitos que aqui estão. É o que eu te peço em oração, em nome de Jesus. Amém. Jeremias 1, verso de 1 ao 4, nos diz o seguinte: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amnon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Ora, disse Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre Jeremias e sobre a experiência dele. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, né? Porque talvez ele tenha escrito o livro de Lamentações, ele acabou ganhando essa fama do profeta chorão. Mas a experiência de Jeremias é uma experiência muito rica. E eu acredito que nós podemos tirar lições para a nossa própria vida espiritual hoje. O seu ministério durou mais ou menos 40 anos. Jeremias, nos diz a Bíblia, ele pertencia a uma família de sacerdotes. Mas quem era Ilquias? De quem a Bíblia fala era o seu ascendente. Quem era Ilquias de Anatote? Anatote era uma cidade que ficava não muito distante de Jerusalém, 4 quilômetros de Jerusalém. E se vocês devem se lembrar da história bíblica, quando Davi morreu, o trono de Davi ficou para quem? Salomão, né? E a Bíblia nos fala que pelo menos 3 pessoas tentaram usurpar o trono de Salomão. Um deles foi um sacerdote chamado Abiatar. Abiatar foi pego, ele foi perdoado da traição, ele não foi morto, mas ele perdeu o sacerdócio. A Bíblia diz que Abiatar morreu velhinho, e ele era um ancestral de Jeremias, um ex-sacerdote, traidor, ancestral do profeta Jeremias. É interessante porque muitas pessoas, sabe, elas são perturbadas pela sua história, muitas pessoas. Quem são seus pais? De onde você veio, né? Quais foram tuas experiências na infância? Quais foram talvez os pecados ou os erros que você cometeu durante a tua juventude? E sempre que eu leio a história de Jeremias, eu entendo que o passado não deve nos perturbar. Jeremias, ele não tinha vergonha de começar o seu livro dizendo, olha, eu sou daquela família, eu sou de Anatote, Abiatar foi meu ancestral, eu sou dessa família. E eu entendo que isso é importante porque um homem ou uma mulher que são
perturbados pelo seu passado, eles jamais poderão ser plenamente felizes na presença de Deus. Há muitas pessoas que não têm coragem de encarar problemas do presente, porque às vezes não têm a coragem de olhar para, quem sabe, experiências do passado, traumas, escolhas que fizemos, erros que pessoas cometeram para conosco, erros que nós mesmos cometemos na nossa vida. Nada deve ser um impedimento para o teu crescimento espiritual e para a tua felicidade no presente. Eu confesso uma coisa, irmãos, eu por exemplo, eu tenho medo de barata, né? Eu tenho medo de barata. Isso eu falo publicamente, né? O meu consciente diz que isso não tem lógica. O meu consciente me diz que a barata é um inseto, sabe, inofensivo, pequeno, né? Mas o meu emocional me diz o contrário. Me diz o contrário. O meu emocional. Se eu sou um prisioneiro de guerra, por exemplo, e me corta um dedo, eu não falo. Mas se botar uma barata na frente, eu conto tudo, né? Não adianta, eu conto tudo, né? Mas é interessante isso, eu nunca esqueço, um dia que pregava e entrou uma barata voando. E às vezes eu penso, né? O bichinho já é nojento, mas voar é covardia, né? Podia pelo menos só andar pelo chão, né? Mas voar ainda. Mas eu até lembro, sabe? Entrou voando, tive que parar o culto, né? E até um diácono vir, porque eu não conseguia me concentrar no sermão, enquanto aquela barata, ela estava ali no auditório voando de um lado para o outro, né? Mas um dia eu percebi que a minha mãe tem pânico de barata. E depois eu comecei a entender de onde as coisas vêm, onde tudo começa. E o nosso inconsciente, ele às vezes é muito mais poderoso do que o nosso consciente. Há coisas que nos machucam hoje, que fazem parte daquilo que nós somos e que estão no nosso passado. A raiz está atrás. Nunca esqueço de uma senhora que aconselhei certa vez com dificuldades no casamento, de demonstrar afeto, né? De ter intimidade com o esposo. E a raiz de tudo era um pai, que no passado havia sido violento, um pai extremamente dominador, sabe? Algumas pessoas, por exemplo, podem ser extremamente consumistas hoje, porque passaram por dificuldades financeiras no passado e não entendem qual é a sua compulsão em comprar, mas está a raiz no passado, experiências da infância. Em nosso relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, na igreja, com as pessoas, nossas atitudes, elas são muitas vezes um reflexo de nossas experiências na vida. Eu, por exemplo, não sei o que você diria se eu te perguntasse hoje, me conta um pouquinho do que foi teu relacionamento com teu pai, teu relacionamento com a tua mãe. Me fala um pouquinho da tua infância, das tuas histórias, de tuas experiências. Eu não conheço tão bem a vida de todos que aqui estão, mas eu tenho certeza que todos nós temos questões em nosso coração, mal resolvidas. Temos talvez impedimentos na vida espiritual, de crescimento em Cristo, cuja raiz está em nossas relações e experiências do passado. Mas é interessante que Jeremias, ele superou tudo isso. Anatote para ele não era mais um problema. A sua família, as experiências do passado não eram um impedimento para a sua experiência com Deus hoje. E ele dizia, eu sou de Anatote. E se ele venceu, nós podemos também, irmãos, vencer traumas, experiências do passado que ficaram marcados em nossa vida. É interessante que o texto que nós lemos, nós encontramos duas vezes a expressão dizendo, a palavra do Senhor veio a mim. Verso 2 e verso 4. E aqui é algo muito mais profundo do que apenas ler e ouvir a palavra de Deus ou a Bíblia. João capítulo 1, verso 1 e 2, João, ele identifica essa palavra. E João diz no seu Evangelho, capítulo 1, verso 1 e 2, que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem? Era Deus. Ele estava ali, no princípio, com Deus. João, ele é muito positivo. E ele afirma, ele identifica esta palavra como sendo quem? Jesus. A palavra é Jesus. E essa palavra aqui em Jeremias, que veio até ele, é a mesma palavra. É a mesma palavra que João identifica como sendo Jesus. É a mesma palavra criadora em Gênesis. É a mesma palavra redentora da cruz. É a mesma palavra que ressuscitou Lázaro, dizendo, Lázaro, vem para fora. É a mesma palavra que transformou e perdoou a vida de Maria Madalena. É a mesma palavra, irmãos, que vem e que se manifesta.
Não apenas na vida do profeta, mas na vida de cada um de nós que aqui estamos. Não existe experiência cristã, irmãos, sem Cristo. Não existe cristão sem Cristo. Não existe experiência sem a palavra. Não existe experiência verdadeira sem a palavra. Ninguém pode ficar indiferente diante da presença de Jesus, sabe? Às vezes eu penso que o sermão, por exemplo, nesse sentido, em que é a palavra de Deus sendo proferida, ele se torna uma faca de dois gumes. Porque diante de um sermão, ou o coração, ele é amortecido e ele se quebra diante de Deus, ou ele volta para casa mais enrijecido ainda e mais rebelde ainda. A grande questão sempre é como nós vamos reagir a essa manifestação da palavra de Deus em nossa vida. Na época de Jesus era assim. Quando as pessoas se encontravam com Jesus, não tinha jeito. Ou era um caso de amor ou ódio, não tinha meio termo. Ou as pessoas passavam a amá-lo e a segui-lo, ou passavam a odiá-lo e a persegui-lo. Mas não havia meio termo quando havia um encontro com a palavra, com a pessoa de Jesus Cristo. O verso 5 e 6 nos dizem que antes, versos 5 e 6, Jeremias capítulo 1, quando ele diz: veio a palavra do Senhor a mim dizendo, antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações eu te constituí por profeta. E então disse Jeremias, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou apenas o quê? Um menino. É interessante como a palavra eu, nesses dois versos, ela se repete constantemente, muitas vezes. O profeta também fala eu. E quando eu leio esse texto, eu entendo que aqui há um confronto entre o eu de Deus e o eu do profeta. O eu de Deus e o eu do profeta. E o eu de Deus em Jeremias revela algumas coisas, sabe? Em primeiro lugar, Deus diz, Jeremias, eu te conheci, Jeremias. Eu te conheci. Desde o ventre de tua mãe, eu te conheci. O conhecimento de Deus, quanto a nós, quanto a você, de acordo com Jeremias, se projeta para antes do seu nascimento. Incrível, irmãos. Até antes do nosso nascimento. Ele se projeta até lá. Davi chegou a escrever um salmo praticamente inteiro sobre isso. O Salmo 139. E um dos salmos, para mim, um dos mais bonitos que nós encontramos. E Davi diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor, ó Senhor, tudo conheces. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não posso atingir. Pois tu formastes os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Os meus ossos, verso 15, não te foram encobertos quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Tremendo, que salmo tremendo. Deus te conhece, e esse conhecimento dele quanto a nós, quanto a você, se projeta para antes do seu nascimento. E não apenas isso, mas o salmista diz de forma clara que Deus não apenas te conhece, mas Ele tem um plano maravilhoso para você. E sabe qual é o plano de Deus, irmãos? Ele te escolheu para a salvação, mesmo antes de você nascer. O inimigo, o diabo, também tem um plano. E sabe qual é o plano do diabo? É destruir o plano de Deus. Esse é o plano dele, não tem outro, não é? Ele vai usar circunstâncias, ele vai usar pessoas, ele vai usar problemas, ele vai usar erros do passado, pecados do presente, mas ele vai tentar fazer com que você esqueça que o plano de Deus para a tua vida é a tua salvação eterna. Nunca se esqueça disso.
O eu de Deus continua a se manifestar e é interessante porque Deus agora olha para o profeta e Deus disse: Jeremias, eu não apenas te conheço, mas eu te santifiquei. Eu te santifiquei. A palavra que ele usa aqui no hebraico é a palavra kadash. Interessante essa palavra. É a mesma palavra que é usada na santificação do sábado. O sábado, por exemplo, ele é kadash, no sentido de que ele está entre os 7. Mas ao mesmo tempo ele é diferente dos 7. Ele é kadash, ele está entre, mas ele é diferente. Quando você se entrega a Deus, Deus não te retira do mundo. Você continua vivendo aqui. Continua vivendo. Você continua sendo ser humano. Mas de acordo com a Bíblia, você não é mais um ser humano comum. Você é diferente. Você entregou a tua vida a Deus. Ele te separou. O chamado cristão, ele é um chamado que exige e inclui também a ética e a moral. Não pode ser diferente. A gente vive hoje num mundo completamente amoral, sabe? No sentido de que não existe mais o certo e o errado. Pelo contrário, o errado hoje está tomando formas do certo. E quem tenta fazer o certo parece intolerante, não politicamente correto, não é? E se torna quase que errado ao se tentar falar e agir de maneira correta. É interessante. Mas nunca ceda às pressões externas. Lembre-se disso, sabe? Você está entre, mas você é diferente. É a mesma palavra do sábado. Você é kadash, você está no meio, mas você é diferente. Quando você estiver na faculdade, na escola, com seus amigos, não importa o que seja, e existir a pressão para você, quem sabe, tomar uma bebida alcoólica, não é? Para você, quem sabe, agir de maneira errada, de você, quem sabe, tomar drogas, ou praticar o sexo fora do casamento, ou ir naquela balada, lembre-se, não é? Você é kadash. Deus te mantém no mundo, mas você agora é diferente. Você é diferente. Não tenha medo de ser diferente. Porque na realidade, no momento em que a presença de Deus entrou na tua vida, no teu coração, você não é mais a mesma pessoa. Você agora é um cidadão do reino celestial. Você é kadash. Eu te santifiquei, Jeremias. Eu te separei do meio da multidão. O eu de Deus continua a se manifestar a Jeremias. E é interessante porque Deus agora diz: olha, Jeremias, eu não apenas te conheci, eu não apenas te separei, mas eu te constituí. Eu te constituí. E agora ele usa aqui uma outra palavra interessante, a palavra Natan, não é? Interessante. Essa palavra significa encaixar. É como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, eu te encaixei, sabe? É mais do que a palavra fit, né, que nós temos no inglês, é mais do que ela. Eu te encaixei. É como uma pedra num quebra-cabeças. É como numa construção que falta aquela pedra que não encaixa e alguém procura no meio e encontra uma, que é o formato perfeito, e a coloca naquele vão. E aquela pedra encaixa e preenche aquele vazio. Eu te encaixei, eu te Natan, Jeremias. Sabe, Deus quer nos moldar, irmãos. Deus quer nos moldar. Deus, Ele quer nos formatar para o céu. Jesus te aceita como você está. É uma verdade bíblica. E louvado seja Deus por isso, não é? De acordo com a Bíblia, não existem pré-requisitos. Você pode vir para Jesus hoje como você está, e Ele vai te perdoar, Ele vai te aceitar, Ele vai te cobrir com a sua graça. Você não tem que resolver tudo antes para depois vir a Jesus. Há muitas pessoas que nunca se entregam, porque acreditam que precisam resolver os seus problemas pessoais antes de virem a Jesus. Mas o pecado é feito um buraco, onde você cai, e você não tem como sair de lá sozinho, não tem. Você precisa dele. E você tem que aceitar e assumir isso. Eu preciso, Senhor. Você pode vir a Ele como você está. E quando você clama a Deus por perdão, por ajuda, Deus estende a sua mão. E Ele te perdoa, Ele estende a sua misericórdia. Não põe impedimentos. Mas nunca esqueça que Deus, Ele te aceita como está. Mas Ele quer te Natan. Ele quer te moldar. Ele quer te constituir, Ele quer fit você, para que você possa estar com Ele por toda uma eternidade. Por isso que vida é preparo para a eternidade. Eu não consigo pensar em outra razão, em outro propósito maior para a nossa existência nesse mundo,
essa nossa existência de 60, 70, 80 anos de vida, ou alguns um pouco mais, eu não posso pensar em outro propósito a não ser esse. Vida é preparo para a eternidade. Você não está aqui no mundo, lembre-se disso, para acumular riquezas, para se divertir o máximo que puder. Você não está aqui no mundo para trabalhar e construir uma tremenda carreira de sucesso e um dia olhar para trás e dizer, cheguei lá. Esse não é o objetivo último da vida. O objetivo último da vida é preparar-se para a eternidade. E é por essa razão que a Bíblia fala tanto da necessidade de uma nova vida, de um novo coração, de novos valores, não é? De sermos um novo homem, de sermos uma nova mulher. E é interessante porque sempre que a Bíblia fala sobre sermos novo, o novo de Deus é um novo de verdade. É diferente do novo do mundo, não é? Você às vezes está assistindo aí o noticiário, ou assistindo uma propaganda, e alguém lança um novo produto. E às vezes não é nada. É apenas um velho disfarçado, né? Muda o rótulo, muda a cor, põe uma coisa diferente aqui, outra ali, modelo diferente. É um novo, não é um novo, é o velho modificado. O novo de Deus, irmãos, é diferente. O novo de Deus não é apenas um melhoramento da velha vida de pecado, mas o novo de Deus é de fato uma nova vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de perceber as coisas, novos valores brotando do coração, novos desejos brotando do íntimo do coração. É isso que Ele quer. Eu sei na realidade que esse processo não é fácil, sabe? Esse processo não é fácil, de você permitir brotar dentro de você uma nova vida. Eu sei que não é fácil. Eu não nasci nessa fé, né? Eu não nasci, como a gente fala, nascer na igreja, né? No sentido de que não cresci na igreja. E eu sei que não é fácil. Quando você cresce fora e você adquire hábitos, você adquire costumes, você desenvolve tendências naturais da carne, e que você luta uma vida inteira, né? E não pense que pastor é diferente de qualquer outro membro de igreja. A gente é feito da mesma substância, não é? Não é feito de uma substância diferente, né? É de pele e osso, é de carne, é a mesma coisa. Eu nunca fiquei grávido, não é? Mas eu acompanhei 2 gravidezes. 2. E eu sei como é difícil o processo de permitir que uma nova vida venha ao mundo. Eu sei como é difícil, como é doloroso o processo. Na vida espiritual não é diferente, irmãos. O processo pelo qual Deus, Ele quer que você passe, para que uma nova vida, ela nasça dentro do seu coração, não pense que vai ser um processo doloroso. Jesus, Ele comparou isso com um grão de trigo. E Jesus disse que se o grão de trigo, ele não cai na terra, e ele não morre, ele não é esmagado, ele não dá fruto. Mas se ele cai no solo, e ele se quebra, e ele é esmagado, e ele morre, ele produzirá frutos para o presente e para a eternidade. Não existe vida, irmãos, se não houver morte antes. Não é você, mas é Deus em você. Você precisa morrer pelo poder de Deus, para que Deus possa nascer em seu coração e uma nova vida possa brotar dentro dessa sua própria existência. Não é um processo fácil, mas é isso que Deus quer fazer. Ele quer fit você, Ele quer Natan você, Ele quer te preparar para o céu e para a eternidade. E essa é a razão pela qual você vive. E essa é a razão pela qual Deus te deu, né? Ele grant você aí com anos de vida que você está vivendo. É um presente dele para você se preparar para o que vem depois, uma eternidade sem fim, na presença e na companhia dele. Veja o que Jeremias diz mais, é interessante. Porque parece que Jeremias não acredita no que Deus fala, sabe? Dá até impaciência de ler Jeremias às vezes. Porque Jeremias olha depois que Deus fala tudo e Deus diz, Senhor, diz ele, eu não sei falar. Chama outro, escolhe outro, né? Eu sou uma criança. Eu não me adapto, eu não estou fit para essa função. Chama outro. É o confronto do eu de Deus com o eu do profeta. É Deus dizendo, eu posso, Jeremias, eu quero. E aí ele dizendo, não, Senhor, não dá, eu não posso, eu não tenho condições. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você está focado na tua vida? No que é que você está focado? Se você não focar em Deus, Ele não vai poder fazer nada. Se você não focar em Deus. Tiago diz no seu livro que aquele que duvida é como a onda do mar.
sabe, está ali, não chega, não vai. Você tem que focar em Deus. Se você não focar em Deus, você não vai crescer na tua experiência espiritual, você vai estagnar. Você tem que focar nas coisas certas. Não foque, por exemplo, nos pecados do ontem. Não desperdice o seu dia inteiro pensando nos erros cometidos no passado, ou nos erros de ontem. Ore pelo perdão and let it go, não é? Deixa para trás. Não foque nas coisas que o diabo quer que você foque, não é? Mas naquilo que Deus faz. Foque nisso. Não perca muito tempo, sabe, conversando sobre coisas ruins e problemas. Fale sobre coisas boas, né? Coisas boas. Tem gente que só vê e só fala de problema. Né? Não é assim? Já conheceram pessoas assim? A gente tem até medo de se aproximar, não é? Quando se aproxima de você, dá até um calafrio na espinha, porque é contagioso. É contagioso. Vocês lembram que na época que não existia internet, que não havia essa rede mundial ligando tudo e todos, os mais têm um pouquinho mais de experiência, né? A gente só sabia as coisas que aconteciam ao nosso redor. Só isso. A gente não tinha acesso a tanta coisa. Agora não. Agora você pode facilmente sentir-se sobrecarregado, sentir-se oprimido pelo peso do mundo. Porque tudo chega na tela do seu computador. E muitas vezes chega aqui no seu telefone, chega para você, mesmo que você não queira. E a gente pode se sentir oprimido pelos problemas que existem no mundo. Hebreus 12, verso 2 diz que nós temos que olhar firmemente para quê, irmãos? Para o autor e consumador da fé. Não se distraia, não se distraia. Olhe para ele, olhe para ele. Pastor Ricardo foi embora terça-feira, né, que esteve conosco esses últimos 2 finais de semana. E semana passada, conversando um pouquinho sobre o Japão, onde ele mora, e ele contava um pouquinho sobre o Monte Fuji, né? E é interessante, porque eu estive lá, mas não vi o que ele viu. E eu não sabia disso, mas o Monte Fuji é um dos lugares mais procurados para suicídio. Vocês sabem que o Japão é um dos países que tem o maior índice de suicídio no mundo, né? Por uma razão muito simples. As pessoas estão focadas unicamente nelas próprias, naquilo que conseguem fazer, na sua capacidade, no seu sucesso. E qualquer problema na vida, qualquer insucesso na vida, é suficiente para a pessoa ir para o fundo do poço. Vivem focados em si próprio e nas exigências de uma sociedade extremamente exigente. O Monte Fuji é o lugar mais procurado para suicídio. Eu não sabia disso, né? Ele chegou a mencionar o curioso. Ele disse que existe, inclusive, placas indicativas, dizendo onde é o lugar certo para pular. Porque se a pessoa pula no lugar errado, depois eles têm dificuldade de recolher o corpo. Então tem placas dizendo, olha, não é aqui, é ali. Né? Mas vocês veem que sociedade, que coisa terrível, não é? Pessoas focadas onde? Naquilo que pode fazer. E se eu não posso, acabou minha esperança. Se eu não consigo, o que é que eu vou fazer mais aqui? E a vida perde a razão de ser. Eu vou dizer uma coisa, sabe? Eu poderia facilmente agora encontrar 5 razões e listar aqui para eu ficar extremamente preocupado e talvez não dormir essa noite. Facilmente. Pelo menos 5. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês poderia fazer a mesma lista e talvez com muito mais coisas do que eu colocaria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, preocupar-se demais é inútil. Se você não vê como, não se estresse, Deus vê. Ele disse para Jeremias, Jeremias, eu estou contigo, Jeremias. Olha, a tua tarefa é difícil. Eu estou te constituindo aí para uma missão, eu sei que é difícil, mas eu sou contigo. Eu vou fazer a diferença. Não é você, sou eu em você. E eu te conheço, eu te santifico e eu te constituo. É a certeza dessa presença, irmãos, que nos sustenta, que transforma a dúvida em certeza, a tristeza em alegria, a desesperança em esperança e a angústia em paz. É a certeza dessa presença. Eu quero terminar contando essa história. Eu lembro, ano de 1990, eu ainda estava fazendo teologia, né? Estava no 3º ano teológico, 1990. E eu lembro que no 3º ano os alunos geralmente se envolvem num projeto evangelístico. E naquele ano eu fui participar de um evangelismo na região da zona leste de São Paulo. Quem não conhece São Paulo,
São Paulo já é um caos, né? Desculpem os paulistas, mas é um caos. A zona leste de São Paulo é o caos do caos. Eu estava no final, naquilo que antigamente era quase o final da linha do metrô. Era a penúltima estação, a região chamada Arthur Alvim, não é? Um conjunto habitacional construído pela prefeitura, gigantesco, onde durante o dia você só via drogados, não é? E o pastor disse, olha, vocês caminhem na rua sem relógio, sem nada, e sempre com a Bíblia no peito, não é? Para todo mundo saber que vocês são da igreja. Anda assim na rua, que aí ninguém mexe com você. E a gente andava literalmente assim, né? Só faltava levantar e sair, não é? Mas era assim, sem nada, porque era região perigosa, né? E ficamos ali durante um período. Dormi 3 meses no fundo da igreja. A igreja estava em construção, na frente, agora imagina atrás, né? A gente dormia atrás, numa salinha. Eu peguei o meu colchão, coloquei em cima da mesa, porque dentro da sala de noite eu vi o barulho dos ratos, né? Mexendo nas sacolas. E eu disse, no chão eu não durmo, botei o colchão em cima da mesa. Fiquei 3 meses ali. E durante o dia a gente trabalhava, dava estudo bíblico e à noite pregava. E eu lembro que eu conheci uma moça naquela igreja, uma senhora. O nome dela Márcia, né? A Márcia tinha uma marca muito profunda na testa. Muito profunda. E eu sempre fiquei curioso, mas lógico, eu aprendi desde cedo que para a mulher você não pergunta muita coisa, né? Principalmente idade, né? Nem se está grávida, nem se a mulher que está ao lado é filha dela, porque pode ser irmã. Então você não pergunta muita coisa. E eu lembro que eu sempre ficava curioso. E um dia a Márcia, ela mesma contou e disse, olha, deixa eu te contar um pouquinho aqui da minha história. E ela disse, um dia eu estava dormindo no sofá da minha sala. E o meu marido veio e tentou me matar. E ele deu uma martelada na minha testa, com um martelo, uma marreta. E quando o sangue espirrou e o crânio abriu, ele pensou que ela estava morta. E ele foi embora. Os vizinhos, quando ouviram um barulho e alguma coisa, alguém correu para socorrê-la e ela foi salva. Milagrosamente, ela foi salva. Depois daquilo ali, ela passou muita situação difícil. Teve depressão, tentou suicídio várias vezes, se envolveu no álcool. Até que um dia alguém passou e entregou para ela um folheto da igreja. Ela leu aquele folheto, viu o endereço atrás e ela foi lá. E ela gostou do que viu. E ela conheceu esse Deus que não tem pré-requisitos, que não faz exigências prévias. E ela entendeu que ela podia ir do jeito que era. E ela foi. E encontrou perdão, misericórdia, alegria na sua vida e transformação. Completamente transformada. Hoje eu olhava para ela e me lembro que ela dizia, André, as marcas estão aqui, mas Deus curou o meu coração. E eu olhava e eu dizia, que maravilha, que maravilha. As marcas do passado podiam estar lá, mas Deus já havia lhe dado uma nova vida e um novo coração. Eu olho para vocês hoje aqui. Eu não conheço todo mundo aqui tão profundamente quanto gostaria. Talvez chegue a conhecer um dia, né? A gente vai convivendo. Mas eu sei que nós temos marcas em nossa vida. Não sei quais são. Talvez marcas que vêm lá da tua infância. Talvez marcas que vêm da tua juventude. Talvez que vêm de tempos mais recentes. Ou podem ser marcas que estão presentes hoje na tua vida, hoje, nesse exato momento. Mas lembre-se, Deus é capaz de apagar essas marcas e de te dar a oportunidade de um novo começo, de uma nova vida ao lado dele, te preparando para a eternidade junto com ele. Você quer permitir que Deus faça isso? Feche os teus olhos agora, querido Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos conheces, Tu nos separas, Tu nos santificas. Obrigado, Pai, porque Tu nos constituis também, Tu nos preparas, Tu nos moldas para que possamos um dia estar contigo por toda a eternidade. Carregamos na vida, Senhor, problemas, dificuldades do presente e do passado, não importa, Pai. Assim como Jeremias venceu os traumas do passado, ajude-nos para que possamos nos livrar de qualquer peso em nossa vida, em nosso coração, e caminharmos rumo a um futuro glorioso, na certeza do Teu perdão, na certeza do Teu poder, na certeza, acima de tudo, Pai, da Tua presença em nossa vida, criando em nós uma nova vida a cada dia. Em Tuas mãos nos colocamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos terminar o nosso culto louvando a Deus. Vamos louvar a Deus cantando o hino que será projetado. Comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre.